Salve, salve meus amigos, bom dia, um casaca no coração de cada um de vocês nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe os nossos dias, tá meus amigos? Olha só, logo de cara, né, já peço para você aí, ó, encarecidamente, deixar o like, mas olha só, o mais importante ainda, compartilhe o link do nosso vídeo, porque ontem à noite eu fui fazer uma parada diferente aqui no canal. Tentei colocar para vocês aqui os gols de Vasco e Manchester United naquele Mundial de Clubes que o Edmundo e o Romário desfilaram em campo. E infelizmente eu tomei um direito autoral da FIFA, né? Para vocês verem, né? Mais de 20 anos depois do jogo, a FIFA requerendo direitos autorais. Enfim, é direito, né? É uma pena. Mas o que acontece é o seguinte, com isso, logo de imediato, que eu coloquei meu vídeo aqui ontem à noite, meu vídeo foi bloqueado por alguns minutos. Eu tive que acessar a plataforma aqui, me logar aqui na plataforma, entrar nos trâmites legais das políticas do YouTube e cortar o trecho que estava com direitos autorais. Até aí, ok, né? O problema é, eles me deram um strike. Me deram um strike daqueles, porque a FIFA, né, ela é mundial. Né? E como o YouTube é sediado nos Estados Unidos, os americanos são bem ferrenhos com isso. Então eu tomei aí um strike daqueles. Nosso vídeo de ontem à noite quase não teve aquele alcance que a gente costuma ter. Então por isso eu peço para você agora, nessa manhã de quinta-feira, além de deixar o seu like, compartilhe o link do nosso vídeo. Isso é muito importante para fazer o nosso vídeo chegar em mais pessoas, tá bom? Outra coisa eu vou pedir para vocês encarecidamente. Estamos aqui há quase 2 anos no canal, é uma hora da virada. O Vasco não é o time da virada, o Vasco é o time do amor, não é isso que canta a nossa música? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Então, meus amigos, eu preciso da ajuda de cada um de vocês vascaínos. Juntos somos muito mais fortes. Tá? Por que eu estou falando isso? Quase 2 anos no meu canal aqui e a hora da gente dar uma virada nessa parada. Quero bater 13 mil, 14, 15 mil inscritos aí, 20 mil e conto com vocês. Se inscreva, é de graça, galera, não vai pagar nadinha, é só clicar aí e pronto. Se quer que todo dia que você receber o conteúdo, saber que eu coloquei o conteúdo, ativa o sininho de notificação. Não quer mensagem te incomodando? Só quando tiver vontade de me assistir, não precisa ativar o sininho. Mas só de se inscrever já nos ajuda bastante. E também assista aos anúncios ou deixe correndo e vai fazer alguma outra coisa, tomar uma água, ir ao banheiro, pegar um lanche, alguma coisa, porque nos ajuda a gerar receita. Eu sei que a maior parte de vocês não tem paciência para o anúncio, e é normal, nem eu tenho. Ainda mais tratando de alguns joguinhos aí, algumas coisas chatas, né? Mas dá essa força para o amigo. Pensa em mim, sabe? Pensa em mim quando aparecer o anúncio. Dito tudo isso, olha só. Vamos falar de muita coisa importante. Algumas coisas importantes do Vasco nessa manhã. Vamos falar aí sobre um gatilho que tem no contrato do zagueiro Lucas Oliveira. Vamos falar sobre Léo Jardim, que foi procurado pelo Grupo City. Eu vou explicar isso para vocês. Sobre o goleiro Felipe Gabriel. Explicar para vocês a situação do Fuzato. Tem algumas pessoas distorcendo a situação do goleiro Daniel Fuzato. Douglas Luiz pode pintar no Nottingham Forest, no time do Evangelos Marinax. Vou explicar isso aí também para vocês, tá, meus amigos? E claro, vamos falar aí do nosso time de basquete, R10 Score Vasco da Gama, que entra em quadra hoje à noite, e sobre o VAR no Campeonato Carioca 2025. Sem muita delonga, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Mais uma vez, bom dia. Galera, então logo de cara, vamos queimar algumas etapas aqui. Vamos começar falando logo de cara do VAR. Tá? Por quê? Porque ontem à noite eu esqueci de mencionar esse assunto, peço perdão para vocês. Eu falei no início do vídeo que ia falar e durante o vídeo não falei. É o seguinte, o VAR no Campeonato Carioca vai ter uma linha mais grossa para o ataque. A linha da defesa vai ser fininha
E a linha no setor de ataque vai ser uma linha mais grossa. Por que isso? Para dar mais margem para os atacantes, para aquela chatice de gol ser anulado porque o cara tem uma unha maior, porque ele calça 43, o outro calça 42, ele está impedido, sabe como é? Tipo isso, né? Então eu gostei. Tem gente criticando, na verdade ficou difícil, né? Aqui no Brasil tá difícil, nada agrada ninguém, né? Nada agrada ninguém, é o que eu sempre falo aqui. Não tem VAR, a turma reclama. Aí vai ter o VAR no Carioca, tem uma turma reclamando. Aí agora vão colocar a linha mais grossa para favorecer os atacantes, para ter mais gols, já estão reclamando também. Então é complicado. Aqui no Brasil o pessoal acostumou, né, a já chorar por antecedência, né? É claro que a gente sabe que tem ali, né, uma paradinha estranha no futebol brasileiro, todo mundo sabe, né? É complicado, né? Mas não adianta, a gente tem que esperar o Vasco entrar em campo, as coisas acontecerem, para depois a gente, né, tecer algum tipo de comentário. Mas a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro promovendo mudanças aí para essa temporada, né? Lembrando que todos os jogos esse ano do Campeonato Carioca terão o árbitro de vídeo, algo que no ano passado não tinha, era somente nos clássicos e dava muita polêmica, porque os caras abriam a caixa de ferramenta e batiam, desciam-lhe a pancada ao sarrafo sem dó nem piedade nos jogadores dos clubes grandes, sobretudo bateram muito nos jogadores do Vasco e do Botafogo, bateram muito o ano passado, né? Então isso é bom por um lado. Agora, por outro lado, né, é o ser humano que opera o VAR, né? Então vamos ter que esperar, né? Vamos ter que esperar, mas já é uma mudança. Teremos VAR em todos os jogos e a linha então de impedimento será aquela linha mais grossa, tá? Dando uma margem um pouco maior aí para os atacantes, favorecendo os atacantes, ou seja, a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol está querendo o Campeonato Carioca com mais gols, repleto de emoções, né? É isso aí, meus amigos. Dito isso, deixa eu falar com vocês aqui agora. Antes de falar do futebol, o nosso R10 Score Vasco da Gama entra em quadra hoje à noite com transmissão do Sport TV pelo Novo Basquete Brasil, lá em São Paulo. Isso mesmo, nossos jogadores pegaram a ponte aérea Rio-São Paulo, desembarcaram em São Paulo e vão enfrentar o Corinthians fora de casa pelo Novo Basquete Brasil, com transmissão do Sport TV 3 às 8 horas da noite, a equipe comandada pelo nosso querido treinador Léo Figueiró. Dito isso, meus amigos, vamos começar falando aqui então sobre o Maurício Lemos, né? Lucas Pedrosa, anteontem à noite, afirmou que Maurício Lemos vai jogar no Vasco, afirmou que contrato de empréstimo até o fim desse ano, podendo renovar por mais 2 anos, né? Afirmou que vai ganhar 400 mil por mês, o valor integral, né? O GE. Globo também noticiou isso ontem. A rádio Itatiaia também, tanto a rádio quanto o site Itatiaia. Aí vem um colega nosso aqui do YouTube descredibilizar todo mundo, né? Não, porque não está fechado com o Vasco. As conversas estão adiantadas, mas não está fechado. Galera, é aquilo que eu falo para vocês, a tal da vaidade, tá? Com todo o respeito, tá? Não quero tititi, tetete, tereré com vascaíno, com ninguém, mas muito menos com vascaíno. Mas poxa, galera, na boa, né? Na boa. Então quer dizer que a Globo, o Pedrosa e a Itatiaia, tá todo mundo errado. Aí um youtuber ou outro sabem de tudo. É por isso que descredibiliza a classe aqui dos youtubers, né? É nós youtubers, nós que falamos de Vasco aqui na plataforma. Isso que dá uma descredibilizada na gente, porque a gente faz um trabalho duro, um trabalho árduo, trabalhando com a verdade. Aí sai uma informação que foi noticiada no Brasil inteiro ontem, que o Vasco encaminhou o empréstimo do Maurício Lemos, toda aquela situação. Aí agora, de repente assim, não, tá muito perto, mas ainda não fechou. Aí começa a torcida do Vasco na rede social a debater. Começa assim, ah lá, falei, não vai vir nada, é sempre a mesma coisa, essa diretoria tartaruga e não sei o que. Aí chega o outro lá e fala assim, é bom pra você, era o Salgado e não sei o que. Aí vem o outro lá e fala assim, ah, segue o gado Vaz Mongol. Aí chega o outro lá e fala assim, ah, cala a boca, você não sabe nada de futebol. Aí chega o outro e fala assim, gente, vamos deixar os caras trabalhar. Aí vira uma balbúrdia entre os torcedores do Vasco por conta de uma situação
que só serviu para colocar lenha numa fogueira que não tinha necessidade. Na boa, lá atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos, o Pedrosa não tinha credibilidade porque ele apoiou a 777. E tem um vídeo dele viralizado aí, né? Todo mundo sabe, né? Falando da 777. Só que depois desse ocorrido, como aquilo que eu falei para vocês anteontem, né? Água passada não move moinho, né? O que foi, e vamos em frente. O Pedrosa caiu, levantou, sacudiu a poeira e aprendeu. Chegou, se retratou com o torcedor, falou que foi enganado também, que acreditava num Vasco diferente, assim como o Dieguinho também fez. E seguiu. E olha, gente, numa boa, eu tô com um canal aqui no YouTube, já tem quase 2 anos. E de lá pra cá, tirando essa questão da 777, depois que saiu a 777, até antes deles saírem, tudo que se trata do mercado da bola, o Pedrosa tem conseguido bater aí pedra 90. Tem cravado. Ele tem cravado. Muita coisa o Pedrosa cravou. Mas muita coisa. Tá? Ao contrário de vários youtubers, que muita notícia que sai no YouTube já foi desmentida pelo Pedrinho, já foi desmentida pelo Marcelo Santana, por treinador do Vasco, lá atrás, agora. Então assim, eu não vou descredibilizar ninguém aqui, mas eu prefiro dar o crédito para o Pedrosa, para o GE e para Itatiaia. Até a ESPN comentou ontem que está tudo certo entre Vasco, Maurício Lemos e Atlético Mineiro. Sabe? Então acho que não tem necessidade esse tipo de situação. Na minha humilde opinião, eu acho que não tem necessidade esse tipo de coisa. Tá? Não tem necessidade. Maurício Lemos estava em Belo Horizonte ontem, hoje de madrugada eu não sei dizer para vocês, tá? Não estou aqui para ser o dono da verdade, eu estou aqui para falar do Vasco e trabalhar com a verdade, mas não quero ser o dono dela, tá? Mas assim, a informação que a gente tem Maurício Lemos chega no Vasco por empréstimo, contrato até o fim desse ano de 2025, para ganhar o mesmo que estava ganhando no Galo Mineiro, R$400 mil por mês, e o Vasco vai fazer aí com ele um gatilho, batendo metas aí, o Vasco renova com ele por mais 2 anos. É isso. É isso que nós temos. Tá? Então, vamos ficar ligado, torcedor. Agora, se tratando de outro zagueiro também que também acertou com o Vasco, esse já foi até anunciado, é o Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro. Né? Surgiu uma informação que é o seguinte, tá? Se o Lucas Oliveira jogar aí 50% dos jogos em 2026, se ele, como titular, o Vasco tem uma obrigação de estender o contrato por mais 1 ano. Tá? Surgiu essa informação, surgiu essa notícia na noite de ontem. Tá bom, meus amigos? Então, se o Oliveira jogar aí metade dos jogos em 2026 como titular, o Vasco tem que renovar o contrato aí por mais 1 ano. É esse gatilho, tá? Fica o registro. Se tratando agora de Léo Jardim, tá? O Bahia, né? O Bahia City teria procurado o Léo Jardim na semana passada, nos últimos dias. Informação vem do jornalista Jonas Stelman. Tá? Vamos lá, gente. Aí tem gente falando assim: Léo Jardim vai sair, por isso que trouxeram o Fusato. E não sei o que, e não sei o que lá. Porque o Bahia tem estrutura, porque o Vasco é uma bagunça. Porque o Grupo City faz, o Grupo City acontece, e não sei o que lá. E não renovou com o Vasco, e vai embora. Então, para começo de conversa, tá, galera? Vamos lá. Léo Jardim ainda tem contrato com o Vasco, Não, contrato do Jardim não acaba agora, nem semana que vem, nem mês que vem, nem no meio do ano, tá? Vamos dar aquela respiradinha, né? Outra coisa, tá? Tem 2 informações em relação à multa rescisória do Jardim. Alguns sites na internet dão conta de que a multa rescisória dele é de 7 milhões de euros, 44 milhões de reais mais ou menos. Outros sites dão conta de que a multa do Léo Jardim é de 30 milhões de euros, 189 milhões de reais. Então, peraí, de 45 a 180 milhões de reais é a multa do Jardim. Gente, Bahia tem dinheiro.
Mas não vai gastar essa bala toda no Jardim. E outra coisa, tem que convencer o Jardim de sair do Vasco. Simples assim. Tem que pagar a multa e convencer o Jardim aí. Ele não é obrigado a ir. Ele não é uma prateleira de mercado que o cara chega, compra, paga, leva. Chega no Vasco e fala: Pedrinho, quanto que é a multa? É X. O Bahia vai pagar. Aí o Pedrinho fala: então agora conversa com o goleiro. Aí o Jardim fala: não, quero ficar aqui. Aí o Bahia vai tentar lá seduzir, né? Ah, eu te dou isso de salário, te dou isso de luva, te dou isso, te dou aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Plano de carreira, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, é muita gente também tentando tumultuar de novo o Vasco. Tentando gerar tumulto aí no meio da janela, a gente observa. Cavadinha de jornalista. Cavadinha de jornalista, tá? Pronto, falei. Pronto, falei. Para tentar tumultuar o Vasco. Aí para quem tá por fora fala assim: é por isso que trouxeram Daniel Fusato. Então tá bom. Então ano passado o Kehler veio porque o Jardim ia sair, né? Ué. Então o Ivan veio também porque o Jardim ia sair, né? Aquela vez. E o Kehler só veio porque o Ivan foi comprado. O Internacional comprou ele junto ao Corinthians. Senão o Ivan estava no Vasco até hoje. O Vasco tinha interesse de comprar ele também. Mas não tinha dinheiro naquele momento. E o Kehler veio por ser experiente para ser o reserva do Jardim. Não saiu, foi anunciado. Não saiu, não jogou, quer dizer, saiu, foi anunciado no Ceará. Aí é o seguinte, aí o pessoal fala assim: mas tem o Felipe Gabriel. Por que trazer o Fusato? Isso pode ser um sinal que o Jardim vai sair. Ô gente, numa boa, né? O Felipe Gabriel é um grande goleiro, em todos os aspectos. Grande na estatura e grande como jogador também. Mas ainda é muito cedo, tá? Ainda é muito cedo. E a posição de goleiro... O atacante pode perder um gol, o zagueiro pode furar, o lateral pode errar, o meio-campo pode falhar. Se o goleiro falha, acabou o jogo. Então é o seguinte, e o psicológico do cara vai lá, ó, embaixo. Então é com calma, torcedor. Não vamos queimar etapa. Deixa o Felipe Gabriel quietinho, tá voando no sub-20, jogando com o profissional, sendo relacionado para jogos do profissional. Daqui a pouco, sem desespero, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a oportunidade dele no gol profissional do Vasco. Ele tem qualidade, tem estatura, é fininho, é ágil, é bom na bola rasteira, na saída de bola, na bola no alto, na saída aérea, que é uma deficiência muito grande dos goleiros no mundo, que é sair da área, né? Sair da bola, quando a bola vem cruzada na área, atacar a bola. Felipe Gabriel tem muita qualidade, tanto que tem qualidade que a imprensa espanhola está colocando aí a seguinte frase: perfil Barcelona. Lá na Espanha, né, tá? O pessoal que está acompanhando a Copinha, que acompanha a base do Vasco, né, da Europa, estão falando, ó, Felipe Gabriel do Vasco da Gama é perfil Barcelona. E para quem acompanha o estilo de futebol do Barcelona, os goleiros do Barcelona, né, o Ter Stegen, Iker Casillas, são goleiros que sabem sair jogando com o pé, são goleiros muito ágeis, de muito reflexo e muita envergadura, de muito talento. E o Felipe Gabriel tem essas qualidades. Ele é um grande goleiro. Mas vamos com calma, porque anos atrás também colocavam o Jordi, não nesse nível todo, mas ali, como muito promissor, aquela coisa toda. Colocaram o Halls também, e colocaram vários outros goleiros também naquele do Vasco. E nenhum conseguiu firmar até hoje. Já tem uns anos aí que o Vasco não revela aí aquele arqueiro mesmo aí de pegar a seleção, de ir pra Europa, de parar tudo. Tem anos que o Vasco não revela um goleiro desse jeito. E o Felipe Gabriel tem tudo para ser esse goleiro. Então o Vasco não vai queimar a etapa, torcedor. Fiquem tranquilos. A ideia do Vasco não é vender o Léo Jardim. Não renovou até agora porque estão negociando. O Léo Jardim quer um aumentinho daqui, quer um bônus dali. O Vasco fala que não dá aqui, mas quer ser, né? O Vasco fala que vai puxar daqui, mas vai ceder dali. Estão negociando, é o jogo de gato e rato. O empresário tentando roer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um percentual disso, um percentual daquilo. O clube tentando isso, o jogador tentando aquilo.
A coisa não é assodada. Vamos com calma. Léo Jardim está vivendo o melhor momento de sua carreira com a camisa do Vasco. O melhor momento. A torcida do Vasco carrega o Jardim no colo. No colo, torcedor. Então, assim, na minha opinião, isso é lacração. Isso aí é cavadinha de jornalista trabalhando a favor do Bahia para tumultuar o Vasco. Simples assim, torcedor. Pegando uma deixa do mercado. Ah, não renovou ainda. Vamos jogar isso aqui para poder estremecer tudo lá. E se procurou mesmo, que eu acredito que deve ter procurado, de repente. É sondagem. É sondagem. Tá? Então, assim, não acredito que o Jardim vai sair do Vasco. E o Fusato chegou para ser o reserva imediato dele. 2 anos de contrato por isso. Chegou de graça. Chegou para ser reserva imediato. Deus nos livre e guarde algum tipo de lesão. De repente o Vasco desponta aí, começa a arrebentar nas competições aí esse ano. E o Jardim, de repente, tem uma fadiga muscular. De repente, uma suspensão. Tem um cara ali já com experiência, rodado, seleção brasileira, Europa, Roma, EIBA, base do Palmeiras. Né? Do que você botar um Felipe Gabriel ali e falar: Felipe Gabriel, resolve lá, semifinal de Copa do Brasil. Não pode falhar não, hein? O moleque pode fechar o gol e entrar para a história, mas ele pode também dar aquela titubeada porque é normal. Então as coisas não é queimando etapa. O período de queimar etapa no Vasco tá me parecendo que já foi embora, ficou para trás. Aquele período que o Vasco não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Qualquer menino de 15 anos que fazia 1 gol, 2, 3 gols direto na base já botava no profissional porque não tinha dinheiro para contratar, tinha que botar o menino da base. Hoje não, vamos com calma. Vamos com calma, galera, tá? Fica o registro então. Agora, se tratando de outra situação. Douglas Luiz. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romazano, né, ele é especialista no mercado da bola lá da Europa, ele afirmou que o Nottingham Forest teria interesse na contratação do cria da base do Vasco, Douglas Luiz. Isso mesmo, meus amigos. Olha só, a Juventus, ele está na Juventus agora, para quem de repente não sabe do roteiro, né? Ele estava no Aston Villa e a Juventus da Itália comprou os direitos econômicos dele. Ele tem contrato com a Juve até 2029, tá, meus amigos? Ele tem apenas 26 anos, está no auge do seu ápice físico aí da sua carreira. Sabem quanto que a Juve pagou para o Aston Villa? 28 milhões de euros. 168 milhões de reais na cotação de hoje, né? Mas antes deu um pouco menos. Mas vamos botar aí 160 milhões de reais. É muita grana, né, galera? Aí, o Douglas Luiz está avaliado no Transfer Market por 45 milhões de euros. É a avaliação dele no Transfer Market, o maior site de transferências de dados de jogadores do mundo. Gente, 283 milhões de reais é a cotação atual do valor do Douglas Luiz. Quase 300 milhões de reais. Será que Marinakis vai colocar esse dinheiro na mesa? Porque a Juve não vai vender mais barato do que pagou. E outra, ele está jogando bem com a camisa da Vecchia Signora, lá na Terra Nostra, na Itália Mia. E o que falo um pouco de italiano. Brincadeiras à parte, eu sou descendente de italiano, tá, galera? Por isso que eu tô brincando assim. Mas assim, será que a Juventus vai vender ele assim fácil para os ingleses novamente? Porque ele foi comprado a peso de ouro, né? Ele foi comprado a peso de ouro, né? Então a Juve não vai facilitar. Não vai facilitar. E uma coisa que eu falo para vocês. Se o Marinakis compra o Douglas Luiz para jogar no Nottingham Forest, que está fazendo aí um ótimo campeonato na Premier League esse ano, briga por coisas maiores, hein? Briga por coisas maiores. Eu acho que só falta um atacante grandão no Nottingham ali.
Se vem o Douglas Luiz lá pro Nottingham Forest, se bota mais um atacante ali, tipo assim, só um exemplo, naquele pique do Firmino, no auge dele, meu Deus, aí já era, esqueçam. Aí eu falo pra vocês, se o cara botar essa bala todinha, fizer esse pix para contratar o Douglas Luiz, não duvido de mais nada em relação ao Vasco. Não duvido, não duvido, tá? Vamos acompanhar de perto isso aí, vamos ficar de olho e eu tô ficando por aqui. Bom dia para todos vocês, estamos juntos, meus amigos. Fica aí pensando nesses milhões e milhões aí do Douglas Luiz, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!